Observando as pessoas pela minha vida, eu percebi dois grupos meio que opostos que têm características que me chamaram a atenção. De um lado, pessoas que eu acho que fazem meio que corpo mole, que sentem pena delas mesmas, que estão sempre ali no mínimo esforço e que poderiam fazer mais, poderiam exigir mais de si mesmas e acabam se comportando como se fossem extremamente delicadas. E por um outro lado, pessoas tendo resultados incríveis, pessoas que a gente olha assim e fala: nossa, como que a pessoa consegue ter essa rotina? Como que essa pessoa consegue ter esses resultados, sejam financeiros, pessoais. E aí eu olho para essas duas realidades e muitas vezes isso me fez pensar, nossa, mas eu preciso exigir mais de mim mesmo. Eu preciso me dedicar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso conseguir conquistar mais do que aquilo que eu tenho. A comparação, né? A gente se comparar com os outros é algo difícil, traz muita dor pra gente. E aí me veio aquela pergunta: será que eu estou me cobrando demais? E muitas vezes pessoas que eu sei que me amam, que gostam muito de mim e que eu amo também, me disseram que sim, que eu me cobrava demais, que eu estava cobrando, querendo muito de mim mesmo. Mas o pior é que ver essas pessoas me falando isso e perceber em mim mesmo que a vontade de querer mais continuava. Poxa, eu tenho tanto, eu conquistei tanto, eu tenho tantas coisas boas na minha vida, e eu fico ali querendo mais, me comparando com outras pessoas, dá uma sensação de culpa, de não ser grato o suficiente, ou enfim, de não estar ali de alguma forma aproveitando tão bem aquilo que eu deveria aproveitar. Se você vive um dilema parecido com esse vídeo foi feito especialmente para você, porque depois de muito refletir, de passar por vários processos internos e de, enfim, aprender com outras pessoas e perceber as minhas próprias reações, minhas emoções, olhar para mim, olhar para o outro e olhar para esse sistema como um todo, eu cheguei numa conclusão. Hoje eu tenho muita clareza sobre esse dilema todo que eu estou te contando. Não é algo que eu vivo hoje nesse momento, é algo que eu vivia até pouco tempo atrás, porque agora eu sei exatamente qual que é a mentalidade certa que eu tenho que ter, e eu vou te dizer então qual que é a mentalidade certa que você tem que ter. Qual é o ponto que você tem que encontrar entre se cobrar demais e se cobrar de menos, entre querer muito e não ter ambição e querer pouco. Como que você faz para saber se você está na medida certa, se você está no ponto certo? Então é sobre isso esse vídeo. Nesse vídeo você vai entender exatamente como você deve pensar a respeito disso, como você deve se posicionar internamente para que você não esteja sempre se comparando, se sentindo inferior e querendo algo que muitas vezes está além do seu alcance, mas ao mesmo tempo que você não seja aquela pessoa que está fazendo o corpo mole, que poderia exigir mais de si mesmo, que não se dedica, que não consegue realizar os próprios sonhos. Então agora eu já vou vir aqui com a resposta para você, já vou trazer o mais importante nesse exato momento. O ponto aqui é o seguinte: você não controla os resultados das suas ações, mas você controla as suas ações. Então você deve sim exigir, querer muito de você mesmo em relação ao que você faz, mas não em relação ao que a vida te devolve. Porque o que a vida te devolve pode acontecer ou pode não acontecer. Mas o que deve importar para você é se você está de fato plantando aquilo que você quer colher. Porque você não deve colocar a tua energia, teu foco, teu olhar, tua expectativa para o resultado que você tem. Você deve colocar a tua energia, teu foco, teu olhar para aquilo que você faz. Você deve exigir muito das suas ações e pouco dos seus resultados. Dessa forma você consegue equilibrar bem a tua vida e a tua expectativa. Vamos lá, vou trazer aqui um exemplo para você. Eu estou gravando aqui esses vídeos para o YouTube. Eu resolvi que eu ia gravar 100 vídeos antes de postar o primeiro. E por que eu resolvi fazer isso? Uma coisa meio maluca. Porque eu quero colocar a minha expectativa na minha ação e não no meu resultado. Eu sei que quando eu começar a postar os vídeos, vai ser assim, vai me dar uma vontade muito grande de acompanhar o resultado, de ver se teve comentário, se teve curtida, como foi a interação, se eu estou ganhando inscritos, se eu não estou ganhando inscritos. E eu sei que isso não tem fim, porque se eu estiver ganhando inscritos, eu vou querer monetizar o canal. E se eu tiver monetizado o canal, eu vou querer ganhar mais dinheiro com a monetização do canal. E aí, se eu tiver comentários positivos, eu vou querer mais comentários, sabe? Isso não tem fim. O resultado, sempre que a gente tiver um resultado, a gente vai querer um resultado melhor. Porque sempre a gente vai se comparar com alguém que teve um resultado melhor. Então, mesmo que eu viralize e vá além das minhas expectativas, durante um tempo eu vou ficar muito satisfeito com o meu resultado, mas depois de um tempo eu vou me acostumar com aquilo, eu vou começar a me comparar com outras pessoas que viralizaram muito rápido e que têm resultados absurdos. Então eu sei disso. O que eu preciso colocar minha energia então? No que eu vou fazer? Eu coloco minha energia em gravar. Eu estou feliz porque eu estou conseguindo gravar todos os dias. Eu estou feliz porque eu vejo que cada vez eu consigo falar melhor com a câmera. Eu estou feliz por aquilo que eu controlo. Eu estou feliz por aquilo que eu faço e não por aquilo que acontece a partir daquilo que eu faço. Outro exemplo, eu sou ex-obeso,
Eu emagreci já, foram 34 quilos, eu ainda preciso emagrecer mais. E eu tenho vivido essa jornada já há uns bons anos. E hoje eu sou feliz onde eu coloco minha energia. Eu fico feliz pelo que eu como, porque eu sei que eu estou comendo bem. Eu fico feliz porque eu sei que eu estou praticando exercício numa quantidade boa. Eu sou feliz porque eu olho para trás e penso, nossa, eu bebi, eu fumava, eu não bebo, não fumo mais. Eu sou feliz por aquilo que eu controlo. Agora, por exemplo, o meu corpo. Eu não tenho o corpo ainda, um corpão, né? Se eu ficar olhando na internet ali, os caras com tanquinho, com muito mais fortes do que eu, ou mesmo na academia, né? Os caras, meu, fortes pra caramba, com um corpo super saradão. Eu tô treinando, já vão fazer 3 anos daqui a pouco, daqui a alguns meses fazem 3 anos. E eu ainda não tenho o shape, né? Eu ainda não cheguei num corpo estético. O corpo estético, ainda que seja algo que está no meu controle, ou seja, ele é fruto da minha ação, eu não tenho controle sobre o tempo que ele vai chegar, sobre a forma exata que ele vai ter, e eu não consigo mensurar exatamente isso. Ainda que eu consiga ter uma previsão e tudo mais a partir da dieta que eu faço, do treino que eu faço, tendo alguns cálculos, algumas noções, eu não consigo controlar exatamente a estética do meu corpo. E quando eu chegar num corpo estético, que seja o tanquinho, que seja o marco, eu vou querer ser grande, vou querer ser maior, vou querer ser mais forte. Porque na verdade, hoje, se eu fosse olhar lá atrás, quando eu comecei a treinar, hoje eu tenho um corpo estético, porque hoje eu sou magro, eu era obeso. Então eu já avancei, percebe? Quando eu olho para trás, eu consigo ver o tanto que eu avancei. Mas a minha expectativa se renovou. Quando eu comecei lá, eu queria simplesmente ser assim, eu queria simplesmente não aparentar ser uma pessoa obesa. De roupa mesmo, sim, de camisa. Eu queria que as pessoas não batessem o olho em mim e achassem que eu sou gordo. Agora, hoje que eu cheguei nesse ponto, eu quero o quê? Eu quero ter o tanquinho. Quando eu tiver o tanquinho, eu vou querer o quê? Eu vou querer ser mais forte, tenho certeza disso. Então, eu não preciso, eu não posso me apegar ao resultado, mas eu tenho que exigir muito da minha disciplina. Eu exijo muito de mim, eu não falto nos meus treinos. Eu comecei a treinar, eu criei um compromisso, não foi um compromisso grande, foi um compromisso pequeno de treinos, né? Eu não comecei fazendo tudo de exercício que eu faço hoje, eu comecei dando pequenos passos. Eu comecei reduzindo o cigarro, eu comecei bebendo água, eu comecei pelo começo, né? A gente não pode querer começar pelo final. Até tem gente que vira uma chave e faz tudo, eu não sei como funciona, mas isso não funciona para mim. O que funciona para mim é me apegar a pequenos passos e conforme eu dou aqueles pequenos passos, eu vou aumentando ali então a minha expectativa em relação às minhas ações. Mas eu não coloco minha expectativa em relação aos resultados. Então eu estou feliz por estar conseguindo comer, me alimentar direito. Eu estou feliz por estar conseguindo praticar exercício. Eu não vou ficar feliz ou deixar de ser feliz pela estética do meu corpo. Claro, quando eu me olho no espelho, vejo, me acho bonito, não sou uma pessoa que é imune, né, a essas questões que são muito relacionadas ao ego. Claro, assim como você. Mas a grande questão é eu não ficar remoendo, ficar mastigando meus pensamentos e fortalecendo isso. A minha expectativa ela é alta em relação às minhas ações e ela é baixa em relação aos resultados. Essa é a mensagem que eu quero te passar. E se você gosta desse tema, esse tema em relação a hábitos, construção de vida saudável e tudo mais, se você quer saber como que eu consegui sair de ser uma pessoa obesa, fumante, que bebia, que, enfim, tinha várias coisas para mudar na vida. E consegui chegar hoje a um ponto que eu olho e falo, poxa, eu sou uma dessas pessoas que conseguiu sair do ponto A e chegar no ponto B. Assiste o próximo vídeo que eu vou deixar aqui, que ele é focado especialmente em hábitos. Eu espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo.